Hoje eu vou iniciar com uma pergunta bem, bem assim para a gente começar a se examinar nessa questão do equilíbrio. Onde você tem buscado o seu equilíbrio? Muitas pessoas buscam se equilibrar, né? Buscam equilibrar suas relações baseadas nas suas carências, nas suas crenças, nas coisas que realmente só tiram o equilíbrio. Mas isso é sem a gente se dar conta. E eu vou explicar para vocês por quê. A gente vai conversar hoje. Eu quero explicar dois padrões mais conhecidos, né, em relacionamentos, num geral, assim, que de pessoas que tentam buscar um equilíbrio baseado em algo e, na verdade, só constroem desequilíbrio, né? E vou explicar também um tanto assim onde está esse equilíbrio que a gente tanto quer, que em essência, para quem ainda não foi constelado por mim, né, trazendo assim pela primeira vez, para quem já foi constelado já me ouviu falar, né? Em essência é o equilíbrio, é nós estarmos ocupando o nosso lugar. É a gente entender o nosso lugar em cada lugar que a gente habita. Entender as nossas identidades e entender o que é nosso. Até onde eu me dou e até onde eu me abro para receber. Como que é isso? Na família de origem é diferente de que numa família, por exemplo, onde eu sou mãe. Na minha família de origem, onde eu sou filha, meu lugar é um, né? Agora, na minha família atual, onde eu sou mãe, onde eu sou esposa, meu lugar é outro. Então, para eu manter o equilíbrio, falei aqui em duas identidades, tá? Nesses dois lugares, eu já tenho que ter um conhecimento diferente de qual é o meu lugar em cada um desses lugares. O exemplo que eu dei no vídeo de divulgação dessa aula hoje, né? Que as pessoas diziam assim, mas eu dei tudo, eu me doei tudo por esse relacionamento, eu faço tudo por essa pessoa. E como que não dá certo? Como que essa pessoa não fica? Né? O que que acontece? Eu dou o meu melhor, mas muitas vezes a pessoa dá o seu melhor ou invadindo o espaço da outra, ou ela não está entendendo o seu lugar e realmente não está fazendo a sua parte, está focando em coisas que não trazem equilíbrio, ou ela não está entendendo a linguagem da pessoa com a qual ela está se relacionando. Então, assim, é só a gente achar no nosso universo que nós estamos nos doando muito ou pouco. Realmente não tem como a gente basear a nossa busca por equilíbrio só nisso. Entendem? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês hoje, em essência, é vocês conseguirem entender que se nós nos basearmos nas nossas carências e na nossa única visão de mundo, nas nossas crenças, em tudo aquilo que a gente recebeu como sendo a verdade, na verdade o que a gente vai estar construindo é desequilíbrio, porque nós precisamos entender que existe uma verdade, a verdade é uma só, mas existem as pequenas verdades no universo de cada um. E nós precisamos sempre nos questionar a respeito dessas nossas pequenas verdades. Uma coisa são os princípios, né? Os princípios, que são o alicerce de tudo. Outra coisa é, dentro desses princípios e da vivência de cada um, as pequenas verdades que cada um vem construindo e contando para si. É importante a gente saber separar essas coisas. Porque senão a pessoa diz assim: eu estou dando tudo de mim nesse relacionamento e não está dando certo. Talvez o problema e o desequilíbrio esteja nisso. Em dar tudo de si e não entender o seu lugar nessa relação. Não se respeitar e não se fazer respeitar. As pessoas se afastam. E nós podemos explicar bem facilmente isso pela constelação. Algumas vezes eu já expliquei isso aqui. Todo mundo busca, né, equilíbrio, harmonia. Todo mundo busca ter bons relacionamentos. Só que às vezes a gente não para nem para se perguntar assim, como que eu me sinto amada? Eu quero equilíbrio. Eu quero receber o que é meu de direito. E eu quero me doar. Mas como que eu me sinto amada? Como que o outro se sente amado? Esses dias eu estava conversando com o meu marido e eu disse para ele: Nossa, o casamento é uma coisa muito interessante, porque são dois mundos completamente diferentes, vivendo dentro de uma mesma casa e construindo um novo mundo em comum. Como buscar equilíbrio nisso, né? Como um se sente amado?
Como o outro se sente amado. Diferente. O que para um é importante e para o outro não é. E daí para esse aqui outras coisas são importantes que para o outro não é. E como a gente aprender a dar importância para o que é diferente do nosso comum, né? Então, assim, o equilíbrio, a gente tem que entender o que é o equilíbrio, o que que ele proporciona. Uma vez eu também estava conversando com uma amiga e ela vivia assim um relacionamento onde existia muitos ciúmes. E ela reclamava daquilo, né? Não era legal aquilo assim, aquela coisa dos ciúmes, tirava a paz deles, né? Aí eles começaram a fazer umas constelações, fazer algumas coisas. Estão me ouvindo? Aqui tá aparecendo que tá, o meu sinal tá instável. Se não me ouvirem, escrevam para mim, tá? Boa noite, Rogéria. Boa noite a todos que estão aqui e estão assistindo a gravação. Se travar, me avisem. Aí eu tava conversando com ela e eles foram se trabalhando, né? Fizeram alguns atendimentos, fizeram alguns outros tipos de terapia também. Começaram a engajar, assim, para que as coisas ficassem mais alinhadas, mais equilibradas. E aí um dia ela me disse assim: agora eu sinto que ele não me ama mais. E eu disse pra ela assim: pois é, quem sabe o jeito que tu te sentia amada, mesmo que não tivesse paz, era naquela coisa da euforia dos ciúmes. Era em fazer algo para que a pessoa fizesse algo que demonstrasse que ela se importa contigo. Mesmo que fosse por isso, né? Por aquilo longe de mim. Essas coisas de ciúmes, assim, né? Que causa briga, que causa desarmonia. Tantas pessoas fazem quantas coisas ruins por causa daqueles sentimentos, né? Mas ela se deu conta, na essência, que ela se sentia amada quando a outra pessoa sentia ciúmes dela. Então vejam bem o que que a gente quer com o equilíbrio, porque às vezes a gente recebe o equilíbrio e acha estranho. A gente recebe aquilo que a gente tanto queria. E a gente começa a viver uma vida de mais paz e começa a achar a vida de mais paz sem graça. Por isso que eu digo que nós precisamos nos conhecer, conhecer as nossas identidades, o que que cabe a nós em cada uma dessas identidades, entender quais são as nossas carências, o que que nós estamos buscando fora, que nós precisamos encontrar dentro. Porque as pessoas podem nos dar tudo que elas conseguirem nos dar. Aquilo que nós temos que buscar dentro, ninguém vai conseguir nos dar, a não ser nós mesmas. A gente diz assim: recebemos em um sistema familiar tudo dos grandes, né? Dos pais, dos avós, dos nossos antepassados, né? Recebemos dos nossos ancestrais. Sim, só que aquilo que a gente sente que não recebeu, aquilo que faltou, à medida que a gente cresce, só nós podemos nos dar aquilo que nós precisamos. Quando a gente diz numa constelação, eu cresci. Você não pode me dar o que eu preciso. Só eu posso me dar o que eu preciso. Quer dizer que eu me dou o que eu preciso à medida que eu olho para o meu passado e começo a mudar meus pontos de vista. E mais que isso, porque às vezes a gente já mudou o ponto de vista, mas o sentimento ainda está lá. Então eu tenho consciência, eu já mudei o ponto de vista, eu sei que meu pai e que minha mãe não fizeram aquilo por gosto, porque eles não gostavam de mim, eu já entendi que eles têm uma história, que eles também são filhos. Tudo isso que a gente vem estudando na constelação, que de início parece tudo muito estranho, né? A gente começa a entender tudo isso, mas o nosso sentimento ainda está gravado lá. Aquela emoção imatura do momento lá atrás em que as coisas aconteceram. E aí temos mais um passo, mais uma camada para trabalhar profundamente onde essas coisas estão gravadas. Porque isso não vem exatamente dos pais, os pais são a porta, são o portal, né? Muitas vezes vem de muito antes. Os pais já estavam vivendo compensações e desequilíbrios. Um já se doava mais, outro já se doava menos, já tinha um relacionamento assim, né? Do jeito que eles estavam podendo, muitas vezes sem conhecimento. E aí é uma caminhada nossa buscar equilíbrio e buscar entender que um dos padrões, por exemplo, o se doar demais, normalmente diz respeito a pessoas que sentiam que tinham que fazer muito, que tinham que fazer além para ter esse olhar dos pais.
No meu caso, eu sentia que eu atrapalhava, né? Porque eu fui numa gestação que não foi planejada, toda uma história que a maioria de vocês já conhecem. Então, eu precisava me doar mais e eu tinha uma preocupação muito grande se eu estava atrapalhando as pessoas. Porque eu sentia que a minha vida já tinha vindo atrapalhar. Entende? Eu não tô falando isso pra vocês pra me vitimizar. Eu tô falando num sentido das coisas que eu venho transformando. E dos padrões, que às vezes a gente não percebe, os exemplos nos mostram com mais clareza os padrões. Então, às vezes eu penso, ai, não quero atrapalhar. Tem gente que fica se explicando o tempo inteiro, né? Alguém aqui é assim, fica se explicando o tempo inteiro, parece que tá atrapalhando o tempo inteiro. Tem que fazer mais, mais, mais aqui no trabalho e não dá um pio porque eu não posso atrapalhar. Eu tenho que fazer um monte para eu merecer estar aqui, para eu merecer ocupar esse lugar nesse trabalho. Aí já vem uma questão de merecimento, de não acreditar no seu próprio merecimento, né? E não posso atrapalhar. A pessoa fica com medo de estar sendo inconveniente, inadequada o tempo inteiro, né? Eu passei por isso de forma bem profunda, assim. E tem momentos que eu preciso me observar. Porque algumas coisas já estão resolvidas, mas outras, se a gente for examinar bem direitinho, às vezes está sujeito ainda a ter alguma coisa, algum resquício. Porque a evolução ela vem acontecendo em camadas e camadas, em ciclos, a gente passando pelas mesmas coisas, com uma compreensão diferente, ampliando, ampliando cada vez mais a nossa compreensão. Aí a vida nos coloca em contextos diferentes, em tempos diferentes, com maturidade diferente, porque à medida que o tempo vem passando, quem está procurando evoluir vem adquirindo maturidade em diversas coisas. E daí se apresenta uma situação parecida, né? Ou algo igual até, que se apresentava antes, a gente já se vê sentindo, mas sentindo menos, reagindo diferente, conseguindo silenciar onde a gente explodia, conseguindo falar onde a gente ficava apenas em silêncio, sabe? Mudando, transformando. Transformando o quê? O fato que aconteceu lá atrás? Não, nós não vamos mudar o passado. Transformando o meu ponto de vista e me dando conta que não é só a minha visão e a minha reação e o meu jeito único que existe, sabe? A gente amplia pelo menos para uma segunda, uma terceira, uma quarta opção. O que que a gente faz nos acompanhamentos sistêmicos, né, que eu chamo de fluxo sistêmico? A gente faz uma sessão por semana, às vezes no grupo, às vezes individual. Tem pessoas que querem só individual, tem pessoas que são só no grupo, tem pessoas que fazem híbrido, né, das duas formas. A gente fica o tempo todo trazendo novos pontos de vista para as mesmas coisas, para que a pessoa consiga agir aqui e agora de forma diferente, daquele jeito que ela agia, e sentir de forma diferente também. Por quê? Semana passada nós conversávamos a respeito do medo. Quando algo acontece que dá um gancho, né, dá um gatilho em algo que a gente tem dentro da gente, assim, que não é confortável, o primeiro sentimento é o medo, né? Primeira emoção, vamos dizer assim, é o medo. A gente sente. Medo do quê? Né? Aí muitas vezes a gente não consegue nem entender medo do quê. Quando a gente começa a olhar por outros pontos de vista, né, as coisas, a gente começa a ver que aquele medo existiu lá atrás, mas ele não tem cabimento agora. Então a gente começa a olhar de uma forma mais madura para aquilo que acontece. Ó, isso aqui ainda dá um gatilho em mim, mas agora eu entendo que eu não preciso mais sentir medo disso. A gente vem se reeducando. Se reeducando. Porque eu, no caso, passava pelo quê? Medo de ser rejeitada. Então eu não queria atrapalhar e eu fazia o máximo que eu podia e tinha que ser perfeito. Porque a sensação é que se eu errasse, todo mundo ia sair correndo e me abandonar. Me rejeitar e me abandonar. Vocês podem estar pensando assim, nossa, Jéssica, mas isso é um exagero. Não é um exagero, gente. Quando a gente começa a examinar e observar os padrões, em essência, é isso. É aquela coisa assim, ó, matar ou morrer. É uma coisa muito primata. Onde as emoções que não estão resolvidas, que não estão equilibradas, onde isso está sujeito a nos levar. E no meu caso era isso. E eu cheguei a um ponto, assim, no meu processo terapêutico. Tem algumas pessoas que eu atendo que também já chegaram a esse ponto, de que realmente a pessoa sentia um medo com coisas bem básicas do dia a dia.
A pessoa era colocada à prova naquilo que ela era mais sensível, ela sentia medo de morrer mesmo. Medo de ser perseguida, medo de morrer. Porque os nossos sentimentos, em essência, eles são bem primatas. Eu expliquei semana passada direitinho para vocês. É o medo, a raiva e a tristeza. A partir disso aqui, nós nomeamos diversas outras coisas. Mas, em essência, a raiz que nós precisamos olhar e transformar é essa. E, por outro lado, nós também temos pessoas que acham que merecem receber tudo e não se doarem nada. Já passei por muita coisa, não quero saber, não me sujeito a isso. Também já tive fases assim, principalmente em relacionamento de casal, onde eu pensava assim: minha mãe passou por tudo que passou, né? Meus pais fizeram o que fizeram no relacionamento deles no tempo que eu julgava tudo isso, né? Não tô dizendo também que eu tava certa, tô dando exemplo para vocês. E aí eu não vou passar por isso. Eu não vou me sujeitar a isso, eu não quero saber. A pessoa fazia qualquer coisa, eu mandava longe. Eu não tinha um pingo de tolerância. Às vezes era até arrogante, me sentia superior por defesa, por medo. Medo da repetição do passado, medo de ser dominada. Aí eu achava que eu tinha que só receber, entendeu? Que se eu me doasse demais, né? Eu via a minha mãe se doando bastante, né? E via o meu pai assim, levando a vida meio do jeito que ele queria, né? Então eu pensava, isso não funciona. E aí eu quis ir pro outro extremo em um momento pontual da minha vida. Aí eu fui pro outro extremo de achar, travando, voltou agora, gente. Obrigada por avisar, Rogério. Estão me ouvindo agora? É o sinal da internet aqui em casa hoje, gente, que tá dando problema aqui. Agora eu não sei até onde vocês ouviram o que eu falei. Escrevam aí pra mim, que pra mim aqui não trava, né? Só a minha imagem fica normal. Deixa eu ver aqui. Eu vou trocar a internet aqui, tá? Eu vou trocar a internet aqui. Vamos ver se assim fica melhor. Deu pra ouvir, só que bem lento. Tá bom. Vejam se agora tá bom, gente. O que eu tô falando assim está melhor pra vocês. Eu tava com outra conexão, agora eu troquei aqui. Pode ser que fique. Tá bem agora? Ah, então tá. Qualquer coisa vão me ouvindo. Tem uma moça com sono aqui, meio chorando. Tô só ouvindo os resmungos dela aqui. Então, esses dois exemplos, assim, fica fácil de entender. Existem muitos outros, mas eu gosto de trazer coisas com as quais eu me identifico mais também, que eu já passei, vamos dizer, né? Então, tem pessoas o quê? Que pensam que só merecem receber, por quê? Por defesa, porque sentem que não receberam dos pais e acham que o mundo ao redor tem que dar tudo aquilo que elas não receberam dos pais. São pessoas que não crescem se não olham para isso. Então, se a gente só pegar esses dois padrões, a gente já percebe um desequilíbrio nos relacionamentos. Aí vamos falar das identidades. Os pais são os grandes, nós somos os pequenos. Frente aos pais, no nosso sistema de origem, a gente recebe. Obviamente que nós vamos ter gratidão, nós vamos honrar, né? Nós vamos fazer nosso papel de filho, nós vamos procurar compreender, amar. Mas os pais são os grandes e doam, 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 doam para nós. Aí tu pode dizer assim, mas nem convivi com meus pais, como assim doam, doam, doam? Aí Bert Hellinger dizia, eles nos deram a vida e isso é suficiente. Gente, até hoje eu tô examinando isso. Até hoje. Porque tem umas coisas na vida da gente que a gente não se conforma, né? A gente não se conforma. Quando eu comecei a ver, conhecer mais a história dos meus pais, o contexto deles, comecei a entender que eles também são filhos, comecei a entender que eles têm uma vida antes da minha chegada, comecei a entender que eles projetavam coisas em mim.
Por falta de conhecimento é natural, os filhos são espelhos. Então eu comecei a amadurecer a minha visão e olhar para eles como seres humanos, entendendo que eles têm um lugar, que me deram uma vida. Seres humanos em evolução, né? Mas enfim, nós não temos assim, digamos, pela constelação, pela lei do equilíbrio, nós não temos uma dívida em nos doar no sentido de resolver todos os problemas dos nossos pais, de fazer tudo, de querer salvá-los, de querer mudar a vida deles, de olhar para a relação deles e achar que a gente sabe mais que eles daquilo, e, enfim. Nós temos que receber a vida do jeito que ela vem a nós, com todas essas características que nossos pais têm e que passam para nós. Ver essas características, aceitar, incluir e fazer algo grande e bonito com isso. Até com aquilo que nossos pais fizeram, erros, digamos assim, que a gente acha assim que foram erros. A característica é neutra. Eu já expliquei algumas vezes isso aqui para vocês também. Então eu recebo a vida como ela vem até mim, com tudo que meus ancestrais têm para me dar. E aqui, com a minha visão adulta, eu me volto pro mundo e construo a minha vida, fazendo algo grande e bonito com tudo isso aqui que eu recebi deles. E muitas pessoas sentem que realmente receberam a vida. Olham para trás para sua história e não conseguem enxergar outras coisas ou não nem conhecem seus pais biológicos, né? Mas outras pessoas representam os pais biológicos. Tudo isso em constelação a gente consegue ver bem onde que estão os desequilíbrios, tá? Quando a gente se conforma, quando a gente entende, a gente muda os pontos de vista, a gente vem para o mundo de forma mais madura, mais adulta e mais equilibrada, esperando menos das pessoas e entendendo que as nossas carências estão lá atrás. Claro que nós vamos dar e receber nos relacionamentos em que a gente quer manter as pessoas perto de nós. Mas para poder saber até onde doar e como se abrir para receber, nós precisamos de autoconhecimento e de cura na nossa história do passado. Senão, sem perceber, eu vou estar olhando para o meu marido e enxergando meu pai. Por exemplo, eu vou estar olhando para minha chefe, enxergando a minha mãe, sem perceber. E achando que lá no trabalho a minha chefe tem que me dar o que eu preciso. Óbvio que respeito, posicionamento, maturidade, valorização, tudo isso a gente merece receber das pessoas e do mundo. Mas eu tô falando que a grande maioria das pessoas na inconsciência ainda tá se motivando pelas suas carências, por aquilo que sente que não receberam lá na identidade de filho, e estão achando que o mundo é uma perseguição contra elas. E aí eu convido vocês a olharem para isso, a olharem onde vocês sentem que isso acontece, onde vocês têm uma facilidade assim de achar que aquilo ali está contra vocês, que aquilo que tal coisa é pessoal, se sente diminuído, inferior, se sente desrespeitado. Tem um jeito para a gente tratar isso, né? Eu mesma não gosto de ficar esperando muito assim. Eu gosto de resolver as coisas. Tem coisas que precisam de um tempo. Mas eu gosto de, pelo menos, deixar portas abertas, assim, né? Para que quando chegar o momento as coisas possam se esclarecer e se resolver, porque todo mundo erra. Todo mundo erra, todo mundo está esperando algo de alguém, e às vezes até os desequilíbrios eles acontecem para que a gente aprenda algo de nós, dos outros, para que a gente aprenda a se relacionar, a não criar tanta expectativa também. Porque tem, hoje mesmo eu fiz uma constelação para uma pessoa e essa foi uma das coisas que apareceu, né? A pessoa assim, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Desculpa. Ai, até perdi o que eu tava falando aqui. Tô meio ranhenta. Eu fiz uma constelação para uma pessoa hoje, né? E apareceram algumas coisas disso que eu tô falando para vocês. De não se conformar, de esperar mais dos pais, né? Aquilo que não recebeu. E algumas coisas projetadas assim na vida dela
que ela estava esperando aquilo que ela não recebeu, né? Ela estava fazendo demais em alguns lugares, ela não estava conseguindo dizer o que precisava dizer para ser respeitada, não estava valorizando a sua própria presença, né, nos relacionamentos. E isso é muito comum, muito comum. Esses dois extremos, né, são muito comuns. Agora, quando a gente vem, como eu vim explicando, expliquei de filho, né? Quando a gente vem para os relacionamentos, isso que eu estou explicando para vocês, fora da família de origem, que é o dar e receber, essa relação de troca com pessoas que são do mesmo tamanho que nós, né? No trabalho, enfim, a gente observar que o desequilíbrio ele acontece tanto quando a gente se doa demais, quanto quando a gente não se doa, a gente acha que só merece receber, também para pessoas que não se abrem para receber. Normalmente, quem se doa demais tem dificuldade de pedir ajuda, de demonstrar vulnerabilidade, não aceita sua imperfeição, porque tem medo de não ser amada se não for perfeita, tem medo de dar trabalho, tem medo da própria humanidade, que cada um de nós aqui é ser humano. Então, o se doar demais afasta as pessoas. O não se abrir para receber afasta as pessoas, porque o que nos conecta às pessoas é a nossa humanidade. Não precisamos expor nossa vida para todo mundo. Não é isso. Mas é dentro dos relacionamentos, dentro da confiança que a gente tem, poder falar as coisas que a gente está sentindo. E às vezes a maior dificuldade, que também apareceu, né, numa das constelações que eu fiz hoje para uma pessoa, é se perdoar. Não é nem perdoar os envolvidos na situação. A pessoa tá focando nos outros, mas ela não tá se dando conta que ela não se perdoa de como ela se colocou nessa situação. Para mim, esse é o mais importante, é o primeiro, que facilita, sabe, esse processo de resolução para restaurar o equilíbrio em diversos acontecimentos, assim, né? A gente olhar pra gente, ver qual é a nossa parte, querer transformar a nossa parte, o que que eu posso aprender, o que que eu posso fazer. Se o outro ainda não está disposto a resolver, tudo bem, mas nós podemos, dentro da gente, aprender, nos resolver, ver a nossa parte, não ficar culpando, julgando. Não, né? Não adianta a gente não se conformar. Precisamos nos perdoar. De nada adianta a gente chegar a um ponto da vida e dizer, meu Deus, como é que eu não me dei conta disso antes? Olha, como é que é isso, né? Eu podia ter saído disso há muito tempo. Podia ter decidido diferente. Tá, ok. Mas talvez se tu tivesse decidido outra coisa, tu estaria até hoje te perguntando como teria sido daquele outro jeito que tu fez também. Então a vida ela é daqui para frente, trazendo os aprendizados do que veio antes. E quando se trata de equilíbrio no trabalho, o servir, né? É servir atendendo às necessidades das outras pessoas, né? E, obviamente, como consequência, recebendo valor por aquilo que a gente está fazendo. Nesse servir, nessa missão alinhada. A gente se sente equilibrado, a gente se sente útil quando colocamos os nossos talentos a serviço da humanidade, dentro daquilo que as pessoas estão precisando e dentro daquilo que nós temos. Tem gente que acha assim que sabe muito pouco, que tem muito pouco, mas para outras pessoas isso pode ser muito, muito. Eu tenho certeza que tem consteladores que sabem muito mais que eu da literatura do Bert Hellinger. Muitos que trabalham hoje ainda conheceram Bert Hellinger, estudaram com ele. Muitas pessoas tiveram oportunidade de estudar muito mais. Tem pós-graduação em práticas sistêmicas, né? Terapia sistêmica, constelação. Ótimo. E aí eu poderia pensar, mas eu sei tão pouco. Mas o pouco que eu sei e a forma como eu venho trazendo de uma forma humanizada, vamos dizer assim, que é o que vocês falam, que é o que identifica vocês com esse trabalho, esse pouco que eu sei está fazendo diferença. Não quer dizer que eu não precise estudar mais.
Mas eu não preciso ficar querendo me doar para mais, fazer o trabalho assim, né? Antigamente eu fazia muita coisa assim, tinha que ficar agradando as pessoas, tinha que ficar demonstrando, ficava sempre esperando um feedback, ficava numa preocupação. E isso não era equilibrado para mim. Isso estava lá atrás refletindo os meus medos. Nunca era suficiente. Sempre precisava mais. Mesmo quando as pessoas me diziam que aquilo estava fazendo bem para elas, eu não conseguia ver valor em mim. Eu achava que era sempre pouco. Isso não me trazia nenhum tipo de equilíbrio. E hoje, com humildade, a gente poder olhar assim, né, e dizer, não, um pouco que eu sei está fazendo diferença. Trazendo autenticidade, trazendo uma forma simples de trabalhar, que é o que faz sentido para mim e faz sentido para as pessoas que estão se conectando a mim, que estão recebendo. Não era equilibrado eu querer fazer muito a mais, ou eu achar que eu não ia fazer porque era pouco, ou eu ficar me comparando com outros consteladores, sabe? Então aí tem pessoas que podem dizer, mas eu fiz tudo por aquele trabalho e não deu certo. Olha o princípio da nossa aula de hoje. Talvez não deu certo porque tu fez tudo. Talvez a tua parte não era tudo. A tua parte era a tua parte. E é isso. Pergunta, gente. Pergunta, senão a gente vai dar uma praticada. Fez sentido para vocês? Aí poderia entrar em diversas outras identidades, mas não vai dar tempo, né, gente? Às vezes a mulher que entra no lugar de mãe do marido, o marido que entra no lugar de pai da mulher. Fez todo sentido, que bom, Rogério. Que bom, se tiverem perguntas podem fazer. Né? Aí a gente já muda realmente o lugar das coisas. Alguns outros lugares ficam vazios, que a gente poderia estar ocupando, que são nossos de direito. Então, assim, ó, não tem como a gente trabalhar tudo a respeito disso hoje, né? Mas eu tô trazendo o que eu considero que é a essência, tá bom? Seguinte, gente. Vamos lá. Quero fazer uma atividade com vocês aqui, uma constelação. É um exercício sistêmico, né? É uma constelação também. Eu vou usar as cartas, tá? Primeiramente, eu quero que vocês fechem os olhos, respirem profundamente. Uma coisa bem simples, bem rápida, mostrando assim que a gente pode praticar a constelação no nosso dia a dia. Respirem bem fundo, sintam o corpo de vocês. Sigam de olhos fechados. Eu vou intencionar aqui, ainda não vou falar o que que é. Eu vou trazer uma intenção para o nosso trabalho. Vocês vão perceber como vocês se sentem. A partir de agora, nesse lugar, nessa identidade que eu estou intencionando, se respirando, sentindo o teu corpo, tu tá sentindo equilíbrio ou tá sentindo desequilíbrio? Tomem um tempo aí, se é leve, se é pesado, se é confortável ou não. Respire. Devagarinho podem vir abrindo os olhos, se observando, observando as sensações. Quem quiser anotar, pode anotar. Nesse momento, nós estávamos testando nesse diagnóstico a identidade de filha. Como tu está te sentindo em equilíbrio ou não na identidade de filha. Se alguém quiser compartilhar, pode escrever. O que que sentiu, como que tá. E eu vou tirar uma carta para dizer como.
construir mais equilíbrio nessa relação? Essa carta é linda, um pouco desequilibrada. Alguma coisinha a gente sempre tem pra ver, né? Mas olhem que legal. Gente, comprei uma câmera nova, tá? Pra vocês poderem ver melhor as cartas. Ninguém merece essa minha câmera aqui, toda coisada, tá? Ó, carta da Estrela, número 17, é um arcano maior, tá? Como que nós conseguimos ter um maior equilíbrio nesse lugar de filha? A partir dessa carta, dos conselhos dessa carta, tá? Um pé na água, um pé na terra. Mostrando que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem os dois pés na água, nem os dois pés na terra. Vamos aprender a dar o braço a torcer, flexibilizar, deixar o orgulho de lado, acreditar na abundância que existe no fato de receber a vida dos nossos pais. Esses jarros aqui, eles demonstram uma abundância infinita. A estrela mostrando conhecimento, a nudez mostrando a verdade. Queira ver a verdade. Conceba uma nova vida para ti a partir da verdade, dos contextos e não dos julgamentos e dos rótulos que tu vem colocando até hoje. E outra coisa que essa carta traz é novidade, tá? Filhos, né? Uma nova cidade, uma nova casa, um novo trabalho, algo novo. Algo novo que tu precisa viver. Mostra que de alguma forma, em algum ponto, vamos dizer que tu tá na zona de conforto. E não é que a zona de conforto seja ruim, mas que tem mais para tu oferecer para tua própria vida. E aí vá nas tuas profundezas, compreenda isso e traz isso para fora. O que que é esse novo que tá se apresentando na tua vida? Quais são as verdades mais profundas que tu precisa olhar? Esse pássaro aqui atrás, ele também traz essa presença do conhecimento, a necessidade de estar sempre estudando, aprendendo, se conhecendo, conhecendo mais da família. E quem não tem a oportunidade de conviver com a família, pode conhecer por meio desse trabalho sistêmico, mais e mais. Conhecendo mais de si, né? Tu pode conhecer mais da tua família, porque todos os teus ancestrais vivem aí dentro, de alguma forma. Então, olhem, para trazer equilíbrio para essa identidade de filha, se eu puder resumir isso, né? Olhem para os rótulos, para as crenças e para as coisas que vocês veem sempre do mesmo jeito, para como vocês estão vendo as pessoas e busquem um novo olhar. Um novo olhar vai trazer um novo sentimento. Se vocês sentem medo, olhem ao redor de vocês e percebam que aqui e agora não é mais necessário sentir medo. Lá atrás, talvez o medo tenha mantido a família viva, mas nós agradecemos e observamos que a gente não precisa ficar com o que não nos leva mais adiante. Dar o braço a torcer e deixar o orgulho de lado. E não quer dizer se submeter, né? Se submeter assim, só ficar ouvindo o que que os outros têm para dizer. Não, mas é expressar seus sentimentos também com respeito, com humildade, fazer seus reconhecimentos. O reconhecimento é uma chave que abre muitas portas. De reconhecer coisas frente aos nossos pais. No meu caso, abriu portas também para eles reconhecerem coisas frente a mim, sabe? Um movimento bem bom, assim, bem bom de se fazer. Vamos ver como é que tá o segundo lugar aqui que eu vou intencionar. Vamos lá. Respirem profundamente, fechem os olhos. Vamos observar se esse lugar está em equilíbrio ou em desequilíbrio.
Respirem, se sintam, observe as sensações no corpo, pensamentos, imagens, se vier. Simplesmente observem como vocês se sentem nesse lugar. Devagarinho, venham abrindo os olhos, voltando. Eu senti aqui que algumas pessoas estão meio na defensiva nesse lugar, estão meio desconfiadas. Alguém aí sentiu desconfiança? Esse lugar é o lugar de mulher ou de homem, né? Dentro de um relacionamento. Quem tem um relacionamento de casal, tá? Dentro do seu próprio relacionamento. Quem nesse momento não tem um relacionamento de casal. Como está bem ou não resolvida e resolvido com o passado e essa abertura para conhecer o novo, tá? Como que tá essa identidade? Porque uma coisa é a gente estar só e tá tranquilo, tá tudo bem. Outra coisa é a gente estar só porque a gente tá com medo. Em outros casos exige um tempo também, né, pra gente dar novos passos. Mas como que tá a tua identidade assim, né? Pra se relacionar num relacionamento de casal. Equilibrado, não equilibrado, tenso, relaxado, aberto, fechado, desconfiado, tranquilo. Como que tá? Não precisam falar, tá? Só se quem quiser escrever. Eu vou tirar mais uma carta para mostrar o que que traz equilíbrio. Sentir mais equilibrado. Uhum. Ótimo. Olha só. Muito bom. Eu sempre digo para as cartas que, essa carta é ótima, mas é que eu acho todas ótimas. Sentir falta de ar. Uhum. Tá aqui o porquê da falta de ar. Gente, dadas as proporções dentro do que cada um aqui sentiu, tá? Que mostra os 5 de copas é que ainda existe uma parte de você, ou muitas partes, olhando para o que já morreu, olhando para o que já se foi. Sejam relacionamentos anteriores, relacionamento dos teus pais, coisas que tu pode ter vivenciado que te chocaram, vamos dizer assim, tá? Que te fizeram pensar assim, eu não quero isso para mim. E muitas vezes não parar para pensar o que eu quero para mim. Só ficar vivendo valores de afastamento. Eu afasto o que eu não quero, mas eu não foco também naquilo que quero, né? Então, observem, como eu disse, dadas as proporções, o que que ainda vocês sentem medo que vem dos relacionamentos anteriores de vocês, o que que ainda não foi perdoado, o que que ainda não tá legal aí dentro, o que que ainda tá projetado aqui agora, na atualidade da tua vida, tá? Porque essa carta, ela mostra que essa pessoa tá olhando porque morreu, mas aqui atrás existem coisas vivas, que se a visão ampliar, se houver um relaxamento, uma tranquilidade, as coisas podem fluir melhor. Tem pessoas que ficam, que se relacionam já esperando, criando cenários para o que pode acontecer, para o que pode dar errado, mas o que vem depois. Parece que não confiam que podem relaxar nesse lugar, por diversos motivos, tá, gente? Mas aqui mostra que existe algo ainda que precisa ser visto e perdoado, tá? Seja em relação aos pais que vieram antes, como que eu sinto confiança nesse pai, nessa mãe. Já me senti traída por eles em algum momento, nos meus relacionamentos também. Como que é isso, né? Quando a gente coloca isso aqui numa constelação, aparece na hora o que que é, bem direitinho, né? E o fluxo assim que vem para que isso seja liberado também, tá? Mas eu tô citando alguns padrões aqui para vocês, tá bom? Tem alguma identidade assim que vocês queiram fazer esse movimento? Tem alguém que quer sugerir alguma? Se tiver, pode escrever.
A gente fez a identidade de filha, né? E de, vamos dizer assim, de esposa, de namorada, de estar aberta ou não a se relacionar, um relacionamento de casal. Tem algum outro papel que vocês queiram? A Kátia falou no trabalho. Vamos olhar então para o profissional. Fechem os olhos. Eu não quero aqui que vocês fiquem pensando na profissão de vocês, no que vocês fazem, no que vocês pensam, no que vocês querem. Eu quero que vocês sintam o corpo de vocês. Como que o corpo de vocês sente as coisas quando vocês ocupam essa identidade profissional. É equilibrado? Não é? É leve? Não é? Posso confiar? Não posso? Respirem profundamente. Observem que sensações vocês têm, onde elas acontecem. Observe se vocês se sentem grandes ou pequenas. Muitas vezes no trabalho a gente se sente até insignificante, dependendo do que está acontecendo. E devagarinho, cada uma no seu tempo, vem abrindo os olhos e voltando. Se quiserem escrever as percepções, podem escrever, que eu posso trazer mais clareza também. E eu vou tirar mais uma carta representando o que traz equilíbrio para essa identidade. Essa carta aqui é o oito de ouro. O oito de ouro, ele diz assim: é preciso paciência, é preciso um trabalho de artesão, um artesanato, uma calma, né, um aperfeiçoamento. Quanto mais amor colocar no que faz, mais abundância tem na sua vida. Muito cuidado com o medo que está sendo colocado nessa identidade profissional. Coloque amor e confie, porque é preciso paciência, tranquilidade, é preciso prestar atenção nos detalhes, é preciso crescer um dia de cada vez. A abundância vem do amor e do capricho que nós colocamos. Quantidade não é qualidade. Esse é o momento de observar a qualidade, de fazer o que precisa ser feito e aí então vir escalando, aumentando. Como eu disse, um dia de cada vez. Ter paciência de escutar no trabalho também. Às vezes tem coisas que a gente acha absurdas, né? Mas sempre se perguntar: será que eu tô certa? Será que tudo aquilo que eu tô defendendo é aquilo mesmo? E não se comparem, gente. Um trabalho artesanal é único. Cada um tem o seu. Cada um constrói do seu formato, colocando aquilo que é e aquilo que sabe a serviço. Aham, deixa eu ver o que que vocês escreveram aqui. No trabalho, senti uma dorzinha na cabeça e no pescoço, sim. Pressão no estômago. No trabalho, consegui respirar mais fundo. No trabalho, não consegui sentir direito, me sentia pequena, depois grande. Sim, aham. Sabem que eu vejo que o trabalho, ele é uma das coisas que mais nos expõe e mais expõe aquilo que a gente é. A gente pode até colocar algumas máscaras, né? Querer fazer igual alguém que a gente admira, querer assim passar uma imagem daquilo que não somos, mas isso desgasta muita energia. Então, no trabalho, eu vejo que é um lugar assim bem desafiador
para que a gente possa ter coragem de ser autêntico, de dizer quando a gente não sabe, de buscar saber, né? De realmente servir, de saber que nós não vamos agradar a todos. Que eu possa estar entregando um trabalho equilibrado, fazendo a minha parte, mas que se a outra pessoa lá tiver nas carências, talvez ela gostaria que eu desse mais. Não vamos agradar a todos. O trabalho é algo que nos expõe. Então tenham cuidado para vocês terem bem clareza de quem vocês são, do que vocês querem fazer, colocar isso a serviço, porque eu sei que tem pessoas que ainda estão com as suas coisas, os seus talentos, a sua autenticidade guardada dentro de si. E vocês podem começar a transformar, a mudar, ou a fazer até melhor o trabalho que vocês já fazem. Melhor, eu digo assim, com o coração mais em paz, sabe? Eu olho para trás e vejo coisas no meu trabalho assim que se eu tivesse pensado muito, eu não tinha feito. Que eu fui assim, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a prática, então eu vou atender as pessoas. Já criei um grupo gratuito de uma vez, explicando para as pessoas que era gratuito porque eu estava aprendendo. E comecei a atender. Atendi 8 meses. Porque foi quando eu me senti assim, não, agora, peraí, vamos se organizar. Já estava fazendo outros trabalhos em paralelo que eram remunerados, né? Mas na constelação, puramente, assim, vamos dizer, foram 8 meses atendendo no gratuito. Tanto que eu fazia as consultorias de autoconhecimento, o poder do olhar, que muitas aqui foram alunas, e eu não incluía constelação na consultoria, porque eu sentia que eu precisava trabalhar mais. Mas exigiu coragem, né? Exigiu. Então, olhem para dentro de vocês, vejam o que está guardado aí dentro. Tem pessoas que eu sei que já estão no caminho também. E como é gratificante, assim, ó. A gente acha muito pesado antes de fazer alguns movimentos, mas a gente começa a movimentar, começa a mandar umas mensagens, começa a atender um, atender o outro. No meu caso, que é terapêutico, né? Mas independente do trabalho que tu faça, começa a se mostrar mais, começa, né? Não adianta a gente achar que a gente tem que esperar estar pronto para começar, porque a gente vem se aprontando no caminho. A gente vem buscando o equilíbrio no caminho. E essa também é uma postura de humildade que traz mais equilíbrio, de aceitar a humanidade, de que nós erramos, podemos corrigir, nós também acertamos. Tá tudo certo, né? A sensação que eu tinha, gente, sim, é que eu ia morrer se eu errasse, ou alguém ia me matar, sei lá, alguma coisa assim. Era uma coisa bem forte, bem forte. E aí eu vim aos poucos, né? Venho me libertando daquilo e vivendo assim uma realidade mais tranquila. Eu não preciso estar me sentindo ansiosa, me sentindo assim a flor da pele o tempo inteiro, parece que sempre em alerta, sempre uma coisa de perseguição. Ai, às vezes eu paro e respiro assim só para não, para aí. Tá te acelerando, vamos se acalmar. A gente tem que estar sempre se observando, tá? Sem perguntas, então, minha gente. Esses exercícios são bons, né? São coisas que vocês podem fazer a respeito de qualquer coisa, assim. Ó. Não tá te sentindo bem, não tá te sentindo equilibrado por algum motivo? Senta, fecha os olhos, respira, sente o teu corpo. Chama por equilíbrio. O que que eu preciso fazer aqui agora para sentir mais equilíbrio? A resposta vem. A autoconstelação existe, gente. O corpo é uma antena e é um grande comunicador, né? E traz muitas alegrias, sinaliza a dor, né? Comunica. E a gente consegue observar esses sinais, essa comunicação e fazer algo bom por nós. Só de tu sentir algum desequilíbrio e chamar por equilíbrio, inspirar, né, soltar, já o estado de alerta, assim, ele já vai se despedindo, já vai passando longe.
Mas isso nós precisamos lembrar na hora, com presença. Por isso que a constelação em si não é só o momento de um atendimento. As pessoas falam, ah, mas como assim tu acompanha, né, as pessoas num acompanhamento semanal? Constelação não é isso, né? Poderiam pensar. Mas é que a constelação, a teoria sistêmica colocada em prática no dia a dia da pessoa, é uma coisa assim que agrega muito. Quem está vivenciando isso aqui sabe, né? Encontrei esses dias uma das pessoas que participa do grupo e ela me disse: o grupo de constelação está me fazendo bem. Toda semana eu vou lá, eu falo o que eu tenho para falar, eu tenho um espaço, ouço os colegas, a gente faz, a gente movimenta, a gente faz constelação e aquilo ali já traz uma guiança assim para a semana, orientações para a gente vir se resolvendo na hora em que as coisas acontecem, que as coisas não vão acontecer quando eu estou dentro do consultório com o meu terapeuta, as coisas estão acontecendo na vida. Nós precisamos ter ferramentas para saber lidar com a gente mesmo, com os nossos gatilhos, com a nossa vida, se resolver, trazer maturidade para aqueles lugares onde a gente ainda não está madura. E é isso aí. Esses últimos dias tentei me equilibrar assim, respirando fundo, mas nem sempre a gente lembra, né? Sim, precisamos lembrar. Precisamos lembrar. Uma respiração salva, eu costumo dizer isso, né? Tem uma das minhas alunas falou de forma bem direta assim, ó, a respiração salvou meu casamento. Porque eu comecei a respirar antes de responder e reagir com o meu marido, e isso aí salvou nosso relacionamento. Porque era um bate e rebate. E ela disse que no início ele começou até a achar estranho. Ele falava as coisas, ela parava, dava uma respirada, tomava um tempo e respondia. E aí ele começou a perguntar se ela estava bem, que ele já estava esperando, né? Toma, o rebate. E aí ele começou a se acalmar também. Então essa foi uma das coisas fortes que eu ouvi a respeito desse trabalho, que a respiração salvou o casamento. A presença, né? O lembrar ali do centramento. E porque tantas coisas estão orbitando ao nosso redor, como se a gente fosse o sol, assim, da nossa vida, vamos dizer, né? E aí tem todo um universo, assim, né? Todo cheio de planetas, cheio de coisas orbitando ao redor. Se a gente tá com a cabeça lá nas coisas, a gente não tá nem no nosso lugar para olhar para o que precisa ser visto. Se a gente dá uma respirada, a gente volta pro centro. E aí nós não ficamos girando lá com as coisas. Nós ficamos no centro e as coisas da nossa vida vão girando em torno de nós, a gente vai resolvendo elas de forma pontual, entendendo o nosso lugar. Ó, o nosso lugar. O assunto desde o princípio dessa aula também. Tá bom, minha gente? 8h30. Vamos continuar aqui com o grupo de constelação. É, Quem quiser vir fazer parte também desse grupo de constelação das 8h30, podem vir, tá? É um acompanhamento terapêutico em grupo, onde vocês podem falar, vocês também vão ouvir. A gente constela temas individuais, a gente constela temas em grupo, a gente faz o que é necessário. Também eu dou suporte pelo WhatsApp quando necessário, tanto no grupo quanto no privado. É importante, às vezes são coisas bem simples que acontecem na vida e simplesmente tu falar, se ouvir e ter uma orientação, né? Tem coisas que eu busco um estudo também quando as pessoas trazem, né? Trazendo novos olhares. A gente nunca vai dizer faça isso, faça aquilo, escolha assim, mas a gente traz um acolhimento, uma compreensão, uma calma para poder olhar para a vida e novos pontos de vista que são muito importantes, né? Olhar as coisas de outra forma, poder se acalmar, poder resolver. O simples fato de acolher o que se está sentindo sem sentir culpa, dar atenção, para mim já é o principal do grupo. É o que traz o conforto e o suporte para a pessoa conseguir resolver a vida, sabe? Então tá sendo um movimento bem bonito, tá? E tem pessoas que dizem, ah, eu não tenho condição de ficar fazendo constelação ou de fazer o acompanhamento mensal. O grupo, a gente tem o nosso encontro por 1 hora toda segunda-feira e a mensalidade é R$ 97.
Então, pensem, é menos de R$ 25 por semana, né? Tem meses que são 5 encontros. Então, menos de R$ 20 por semana para ter um acompanhamento terapêutico. E o que eu estou falando aqui não é só da minha percepção, né? São o que as alunas trazem, elas estão aqui também. Estou falando aqui na frente delas. Tá bem, Ju, grata, tá, por estar aqui também. Grata a todos que estão aqui, assistindo aqui no Zoom agora em tempo real, assistindo a gravação também. Hoje ou amanhã de manhã cedo eu já posto a gravação para vocês lá, para quem não pôde participar também. Sou muito grata por esses momentos, por esses bons momentos que a gente vivencia aqui no grupo gratuito, tá? Convidem pessoas, tragam quem vocês quiserem. Às vezes a pessoa não está querendo investir, né, para conhecer e chega aqui no grupo e encontra o seu lugar e consegue se resolver, consegue ouvir uma palavra que pode auxiliar, tá bom? Vou pausando a gravação aqui.